Recentemente, o capítulo 167 do mangá de Chainsaw Man viralizou dentro e fora da comunidade por um motivo um tanto peculiar: sêmen. Enquanto parte da fandom adorou o capítulo e outra parte nem sequer viu nada demais, teve uma outra que parece não ter lidado muito bem com isso. Essa divisão entre o público se dá pela discordância existente entre os três tipos médios de fãs de Chainsaw Man. O primeiro deles é aquele que não apreende quase nada dos temas e discussões da obra e só tá ali pela selvageria e sacanagem. O segundo é aquele fã otakult, que jura de pé junto que a obra traz reflexões e mensagens importantes que você não pode ler e ignorar. Vale ressaltar que esse cara tem muita raiva desse cara. E o terceiro, que na verdade seria mais um meio termo entre os dois, é o cara que na prática é exatamente igual ao primeiro, mas finge ser igual ao segundo porque não quer parecer burro. Com qual deles você se identifica? Eu até acho que eu me aproximo mais desse terceiro, mas como um fã de Chainsaw Man que começou a ler a obra antes dos 50 primeiros capítulos e fez análise de quase todos os episódios do anime na época, talvez você tenha curiosidade para saber a minha opinião sobre a mais recente polêmica do mangá e a minha visão da obra como um todo. E afinal de contas, Chainsaw Man deixou de ser profundo, ainda é ou nunca foi? Por que ninguém liga para a opinião do autor? Me acompanhe nessa reflexão que vai envolver política, budismo e arte. Mas um cadinho também de piadas idiotas inevitáveis, já que o mangá do Homem Serra anda meio gozado. E aí, Pirarucu na área, tudo bem com você? Olha, esse não vai ser um vídeo apenas sobre os capítulos mais recentes e a tal página polêmica, Porque eu acredito que para termos uma noção ampla das coisas e entender de onde vêm certas problematizações, é preciso recapitular a história e o histórico midiático de Chainsaw Man. Eu considero tão importante ter em mente os aspectos internos da obra, como a escrita e a estética do autor, quanto também os fatores externos, como as polêmicas que essa obra volta e meia se envolve, porque eu proponho que está tudo relacionado. Então, ainda que você discorde do que eu vou falar aqui, me permita desenvolver bastante antes de chegar no ponto principal, para que você pelo menos entenda como eu penso antes de chegarmos lá. E eu espero que goste do vídeo. Chainsaw Man é o mangá do Tatsuki Adora Mulher Louca Fujimoto, que começou sendo publicado em 2018 lá na Weekly Shonen Jump, e conta a história do molecote Denji, que depois de firmar um pacto com o demônio Motosserra, torna-se o Chainsaw Man e pode enfim deixar a sua vida miserável por uma não muito melhor trabalhando na segurança pública como caçador de demônios. Desde o início, a obra fez um grande sucesso com a sua sanguinolência e humor negro, uma marca do estilo do autor desde a sua obra anterior, Fire Punch. Embora em Chainsaw Man ele pegue mais leve, pelo que dizem, Eu não li Fire Punch, mas não duvido disso. Só que essa não é a única característica marcante do Fujimas, ele também costuma ser bem intimista e introspectivo no desenvolvimento dos seus protagonistas. Isso fica bem claro nos one-shots posteriores como Look Back, que está para ganhar um filme, Sayonara Eri, que eu recomendo demais, e no Futsune Kitekure, obras onde o autor parece expor muito da sua opinião pessoal e sentimentos. Aliás, segurem esse último aqui na cabeça, ele vai ser importante pro vídeo. De qualquer forma, Chainsaw Man também tem muito disso, e mesmo que tenhamos um protagonista simplório, cujas únicas motivações a princípio são fazer 3 refeições por dia e pegarem os peitinhos. O autor com o tempo vai nos mostrando mais camadas da personalidade do Denji, trazendo à tona vários conflitos internos do personagem. E é isso somado aos temas abordados na obra, que incluem sociedade, governo, humanidade, e aos simbolismos na representação de demônios enquanto manifestações físicas dos medos das pessoas, provoca e convida os leitores a pensar que existe algo a mais, além do puro e simples randandandan. Isso atrai, digamos, um público mais qualificado, intelectual ou gente que simplesmente gosta de obras que tragam algum tipo de reflexão e tenham profundidade. Ainda assim, tudo se encontra no meio de uma pilha de humor negro adolescente e o próprio Denji sendo um protagonista que representa tudo aquilo de mais hormonalmente impossível e primitivo na adolescência, agindo basicamente por fome, sexo e violência, acaba ele mesmo não dando a mínima para a maioria das questões relevantes da história. De certa forma, guiando o leitor a ignorar essas coisas também, Isso atrai um público mais casual, despretensioso ou, como muitos se acusam, um bando de incel. E com esses dois públicos distintos e opostos compondo a fandom, você tem a fórmula perfeita para gerar discussões intermináveis sobre quais são os valores verdadeiros defendidos pela obra e qual o real nível de maturidade ao tratar dos temas. Basicamente você não entendeu a crítica de Chainsaw Man? Versus você está forçando que Chainsaw Man tenha uma crítica?
Ter isso em mente vai te ajudar bastante a entender as diferentes reações à precocidade gosmenta do Denji no capítulo 167, do que veio antes e também do que vier depois. A partir daqui eu acho que já podemos entrar na questão das grandes polêmicas. Se parar para contar, foram 3. Se você quiser considerar a do capítulo 167 como a mais recente, né? Apesar dela ter ficado mais restrita à bolha otaku, enquanto essas outras chegaram até pro público fora desse meio. Mas vamos por ordem cronológica, né? Tentando entender o que todas elas têm em comum. Porque tem. Ano passado teve toda a questão com a dublagem do anime e o Guilherme Briggs. Pra quem não sabe, né, ele foi o dublador do Demônio do Futuro, um personagem que ficou bem marcado pela frase icônica "O futuro é pica". Acontece que a frase foi uma adaptação à la shitpost feita por um scan que quis avacalhar o negócio. Mas até aí tudo bem, né? Mesmo traduções e dublagens oficiais acabam colocando uma ou outra gíria, piadinha e referências brasileiras para tornar a localização mais divertida. O problema foi o nível e o caráter do humor negro usado em algumas piadas, né? Fazendo com que a direção de dublagem decidisse não adaptar a frase dessa forma para não referenciar a scan. Evitando se relacionar a esse tipo de piada considerada preconceituosa e machista de várias formas. Aí muitos fãs não souberam lidar com isso e foram infantilmente atacar o Guilherme, né? O que culminou na saída dele do projeto. Não vem ao caso eu explicar todas as minúcias da treta, né? Até porque a Scan já se pronunciou, condenando os ataques ao Guilherme Briggs, que por sua vez acabou pacificando a questão mais recentemente. Aí depois eu pensei, né, eu tranquei o Twitter, não vou mais entrar no Twitter também, eu pensei, não, são pessoas apaixonadas, são pessoas que amam o Chainsaw Man, gostam e queriam, e eu fui lá e acabei frustrando eles, ainda falei, a sua tradução é horrorosa. Não, a tradução é equivocada lá, tem aquelas coisas que a gente não dá pra usar, entendeu? Aí eu me ferrei. O relevante aqui para esse vídeo é um dos pontos que se levantou durante o furdúncio, sobre como a fandom de Chainsaw Man era bem problemática. Uma crítica que é muitas vezes feita por pessoas que compõem essa mesma fandom, montando um cenário de disputa que remete àqueles dois opostos que eu descrevi. É o fã mais raso versus o fã mais crítico. E embora que esse fã com a leitura mais rasa comece a ganhar um contorno mais específico e político, ainda se trata do mesmo fenômeno, porque da mesma forma parte da compreensão de que leitores cabeça oca não entenderam a mensagem do anime, e só assim para reproduzirem machismo, antissemitismo, racismo, etc., que seria o caso dos donos da Scan e de quem a defende. Você pode entender que essa é uma discussão restrita à fandom no Twitter, mas essa polêmica acabou furando a bolha, né? E a noção que foi impressa no senso comum de quem viu as coisas de longe é a de que, de fato, quem reclamou do futuro não ser pica é um ignorante que não entende as mensagens da obra que gosta. Fica. E aí você pega uma parcela da galera que lê um texto desse e pensa, pô, pica, legal, palavrão. Aí tem uma galera quinta série, né? Uhum. Então já é um debate difícil de você ter com Chainsaw Man, porque tem uma galera que se recusa a olhar um pouco abaixo da superfície. Sim. Uhum. E aí a gente tem uma grande discussão no meio otaku, que tem toda uma galera que pra tudo se recusa a olhar pra baixo da superfície. Exatamente. Essa é uma afirmação que continuou sendo feita na polêmica seguinte. Ainda no ano passado, bem no finalzinho, durante a campanha do atual presidente da Argentina, Javier Milei. Durante esse período, viralizaram algumas imagens de cosplayers do anime tirando fotos em apoio a esse, na época, candidato. Essa associação, que parece meio aleatória, advém do ícone da motosserra ser o principal símbolo das propostas radicais do Milei, além de uma deputada cosplayer que era grande aliada do presidente e provavelmente ajudou a fazer a associação e criar essa ponte com os jovens. Então, naturalmente, a acusação de antes retornou, né? Mais uma vez apontando que parte da fandom estava indo contra as mensagens da obra ao apoiarem certas ideias, e esses fãs foram taxados de ignorantes. E bem, a terceira e mais recente polêmica parece estar sendo discutida no mesmo tom, e mesmo que não tenha descambado para questões políticas, ainda é pautada pelo tema. Tem ou não tem um conteúdo profundo por trás disso? Dessa vez provocado por essa cena que explorou uma representação escatológica nunca antes ou raramente vista numa obra shonen, fazendo até mesmo aquele fã que tinha uma visão da obra como sendo intelectual e profunda questionar-se esse entendimento. Ainda existem pessoas que levam Chainsaw Man a sério? De verdade, porque não dá pra entender, principalmente depois do capítulo 167 que saiu recentemente. Irmão, o Fujimoto simplesmente perdeu as rédeas. Ele não sabe mais o que ele tá fazendo no próprio mangá. Então, assim, eu não queria falar nada, mas pra mim isso aqui é bizarro e não faz um mínimo sentido pro decorrer da história, cara. Nos últimos tempos, acho que Chainsaw Man foi o mangá que entrou em mais polêmicas, assim,
de todos os mangás. Porque já não bastasse a fandom ter basicamente sumido no Brasil depois com a polêmica que os caras fizeram com o Guilherme Briggs. Agora o mangá tá desse jeito, tipo, não dá pra entender. Eu, pelo menos, não consigo mais ler Chainsaw Man. Mas antes de falarmos sobre esses últimos capítulos, por favor me deixe alongar um pouco mais esse vídeo, porque a parte 2 de Chainsaw Man me fez refletir e deduzir algumas coisas sobre o pensamento do autor acerca de uma questão que eu ainda não comecei a discutir diretamente, embora talvez seja o ponto mais importante do vídeo. Mas calma, eu já estava introduzindo o assunto com toda essa recapitulação das polêmicas. Qual a profundidade e a interpretação correta para se entender a obra? Parece ser a discussão imediata que deveríamos fazer e que amarra todas essas polêmicas, mas existe uma questão anterior e mais ampla que abarca principalmente as duas primeiras. Uma obra como essa deve ser entendida através das suas afirmações morais, as quais não só estão presentes de forma acessória, mas na verdade são e determinam o que devemos achar dela? Essa é uma pergunta que eu poderia fazer sobre várias obras da atualidade, e por isso é uma discussão bem ampla. A série The Boys, por exemplo, acaba levando a briga para esse lado, cada vez mais a cada temporada. Mas existem milhares de outras séries, livros, filmes e jogos que podem te fazer entrar nessa discussão. É um assunto bem complicado e polêmico, mas felizmente para mim eu não vou precisar discutir ele diretamente nesse vídeo, apesar de que uma hora ou outra eu trarei essa discussão para o canal. De qualquer forma, a ideia de que há uma moralidade a qual uma obra pode afirmar está sujeita a uma premissa ainda mais fundamental, e por isso é como a ontologia implícita que se assume, a de que a interpretação é o único e, no entanto, meritório método de experienciação para essas obras. Parece óbvio entender que histórias que retratam dramas humanos e eventos em sequência que se encadeiam em uma trama mais ou menos complexa, no mínimo nos dizem coisas sobre algo, sobre o mundo ou sobre nós. O mesmo pode acontecer em artes mais abstratas, como em uma música de letra poética ou uma pintura enigmática, onde é indiscutível que existe uma mensagem, ainda que não tão clara, mas basta interpretá-la. Ao mesmo tempo, existem obras que parecem ser uma exceção, como por exemplo um concerto instrumental ou uma escultura clássica, onde geralmente se entende que existe apenas uma provocação dos sentimentos ou a representação pura e simples do belo. Claro, alguns tentam extrair um significado maior, caçando simbolismos ou descobrindo o que aquele estilo nos diz sobre o contexto histórico e a vida do autor, por exemplo. Mas no geral o que acontece é a formação da ideia de que existem obras que dizem alguma coisa, defendem uma moralidade e afirmam coisas sobre um tema, algo chamado de conteúdo, enquanto outras são apenas a manifestação de um estilo artístico, apenas sentimento irracional gerado pela técnica, uma estética ou simplesmente forma. Evidentemente, uma obra quase sempre contém as duas coisas, mas dada a presença de um conteúdo, a interpretação tende a ser assumida como a chave mestra de toda a experiência que se pode extrair daquela arte. E a forma meio que se torna ornamental, mesmo que possa ser o aspecto mais elogiável, quando há algo a ser interpretado, a obra passa a ser tratada com mais respeito, quanto mais elementos de significância forem encontrados. A questão é, será que deveria ser assim mesmo? Eu acredito que o mestre Fujimas tem algo a dizer sobre isso. Lembra que eu falei que a parte 1 de Chainsaw Man começou a ser publicada em 2018 na Shonen Jump? Pois bem, isso durou até o final de 2020, e daí tivemos uma pausa de quase 1 ano e meio até o retorno com a parte 2 em 23 de julho de 2022, mas agora sendo publicado exclusivamente na revista online Shonen Jump Plus. Acontece que também foi publicado na mesma revista e poucos dias antes um one-shot de autoria do Fujimoto, intitulado Futsune Kitekure, um desses que eu havia mencionado lá atrás. Se você está por dentro da fandom, provavelmente já deve ter ouvido falar dessa obra mais conhecida pelo título em inglês Just Listen to the Song, apenas ouça a música. Esse one-shot se destacou e foi discutido porque parecia um nítido desabafo e apelo do autor para que o público parasse de interpretar sua obra como algo cheio de grandes simbolismos e mensagens ocultas. Para quem não sabe, a história é basicamente sobre um guri que vai se declarar para a garota que gosta através de uma música que gravou sobre ela e postou no YouTube. Ele acaba tomando um fora e a mina compartilha o vídeo com o resto da turma pra zoar o coitado, mas o vídeo acaba viralizando por um motivo inesperado. As pessoas começaram a enxergar elementos e mensagens escondidas que na verdade o cara nunca planejou. Esse one shot virou o melhor escudo disponível para os fãs atacados com o argumento de você não entendeu a crítica, já que muito parece que o próprio Fujimoto está dizendo que ele não queria ser tão crítico assim. Inclusive tem uma página mostrando como alguns identificaram uma crítica à cultura armamentista dos Estados Unidos na música.
o que é literalmente uma interpretação feita em Chainsaw Man com o demônio Arma. E lembra do que eu falei sobre a abordagem intimista e introspectiva do autor? Eu diria que isso fica bem evidente nos one-shots, pelo menos nos que eu li, onde temos protagonistas que são artistas e a sua obra é o centro da história. Just Listen to the Song, Sayonara Eri e até Look Back, pelo que eu vi da sinopse, são assim. E eu já li uma entrevista onde o Fujimoto fala sobre colocar sua raiva nos mangás. E o Fujimoto também já disse em uma entrevista que ele gosta de mulheres dominadoras e que ficou feliz quando sofreu bullying de uma na faculdade, o que explica muita coisa. Então é mais do que razoável entender que o que vemos nesses one-shots são a visão do artista sobre a sua própria arte e também suas frustrações reais. Aí talvez desse pra acabar a discussão por aqui, né? Já que o próprio autor meio que mandou a real. Ei bro, não é tão profundo assim. Mas eu acho que não é tão simples também. Parando para pensar, a própria música exigia um certo nível de interpretação, dado que falava sobre um momento íntimo do passado dos dois e só pra garota seria 100% claro. E retomando o exemplo do demônio Arma, o próprio Fujimoto já disse que ele representa a cultura de armas dos americanos, e a própria história do one-shot contém elementos que exigem algum nível de interpretação, como eu vou mostrar. Assim, essa obra parece não só contradizer as outras do Fujimoto, que tem muito simbolismo, como parece contraditória em si mesma. Então, como resolver essa aparente contradição? Eu interpreto ou não interpreto as maluquices do autor como uma crítica social? Será que Chainsaw Man sempre foi sobre a realização dos desejos supérfluos de um adolescente tapado que por acidente acaba salvando o mundo durante a busca pelas suas necessidades joviais? Ou na verdade isso é só a camada mais superficial de uma obra crítica que nos ilustra, através de seus personagens e símbolos, a exploração do sistema capitalista? Pior que, para responder isso, precisamos fazer aquilo que o One Shot parece condenar, né? Vamos interpretar buscando um significado não aparente. Um momento singular dessa história acontece quando o protagonista está andando pela escola, pensando em apagar o vídeo por causa de toda a repercussão que fugiu do seu controle. Aí ele encontra no corredor essa garota misteriosa, a qual ele nunca tinha visto, que apenas fala para ele que a forma é vazia e apagar o vídeo irá enfurecer os espíritos. A garota vai embora e não aparece mais na história, enquanto essas frases enigmáticas ficam na cabeça dele. A princípio, elas parecem nos confundir desnecessariamente, dado que a mensagem já parecia bem óbvia, mas na verdade podem ser a chave para um maior esclarecimento. O que ela quis dizer com a forma é vazia, repare que está entre aspas, ou seja, é uma citação, indicando que aquilo não é de sua autoria, então ela está citando algo ou alguém. Pesquisando, eu encontrei uma frase bem parecida de um texto budista chamado Sutra do Coração. Para quem não sabe, um sutra é um texto religioso que contém os ensinamentos do próprio Buda ou de discípulos próximos. E agora pode parecer que eu tô indo longe demais, só que notavelmente existem influências e referências ao budismo em um monte de obras japonesas, inclusive em animes, então a conexão que eu vou mostrar agora é bem plausível de não ser coincidência. Uma das principais frases do Sutra é bem marcante e acho que resume o principal conceito dele. A forma é exatamente vazio. A minha interpretação, segundo a leitura e junto às explicações que eu vi na internet, é de que aquilo que é forma, ou o que eu entendo como toda percepção de um objeto ou fenômeno, não carrega uma essência independente, ou seja, não carrega significado imanente algum. É vazio. Assim seria possível atribuir qualidades ambivalentes a uma mesma forma, como acontece no Sutra. Todos os fenômenos são vazio-forma, não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, não perdidos, não encontrados. Assim é tudo dentro do vazio, sem forma, sem sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento. E segue atribuindo várias contradições a esse estado de vazio-forma. Bom, eu não sou um grande especialista em budismo, né? Então, eventualmente, alguém poderia me corrigir. Mas se eu estiver correto, a ideia aqui, no contexto do mangá, é bem clara. A arte se apresenta através de formas, né? Mas aquilo que essa forma exprime é vazio, no sentido de que significa e não significa ao mesmo tempo. Só porque o autor não atribui ele mesmo um significado específico para aquilo que produziu, não impede que sua arte signifique esse mesmo específico ou qualquer outro. E no entanto, ainda que ele quisesse produzir um determinado significado, não necessariamente produziria. Isso porque a obra é concebida não só pelo autor, mas pelo público que a aprecia, e por isso pode ter infinitos significados, ao mesmo tempo que nenhum. Isso é o que significa não ter uma essência independente. É a obra depender daquilo que é externo a ela para ser definida, e parece que o Fujimoto reconhece isso. Eu lembro de certa vez ter lido um livro sobre filosofia da música que eu peguei na biblioteca da escola. E algo que tinha nesse que era mais um livreto, era a ideia de que a arte, quando vem ao mundo, não pertence mais ao artista.
E dentre todas as reflexões que você pode tirar dessa afirmação, a que eu quero trazer aqui é de que isso possa ser um tanto frustrante para o artista. Não faltam exemplos de autores renomados que reclamaram das pessoas não estarem percebendo as críticas e afirmações de suas obras. Infelizmente, para o artista, o problema é bem maior que esse, porque na verdade, mesmo que o público entenda a ideia passada, nada impede que cada pessoa utilize aquela obra que explicita os valores X para projetar as suas próprias vontades e valores Y. E eu acredito que é esse mesmo tipo de frustração que nós vemos representada em Just Listen to the Song, a sensação de produzir algo que deveria ser uma expressão do seu ser, mas ele instantaneamente não pertence mais a você. Além disso, apagar o vídeo irá enfurecer os espíritos, como disse a garota, então não adianta voltar atrás, as pessoas não vão gostar que você desfaça aquilo que elas gostaram, e nem adiantaria, porque elas continuarão encarando aquilo que foi feito da forma que quiserem. No final do mangá, o protagonista lança uma segunda música, que ninguém dá muita bola, e também apaga o vídeo antigo, mas as pessoas o baixam, mais apegados àquela música do que ele próprio. E é a garota que o rejeitou a única que entendeu suas verdadeiras intenções e sentimentos. Eu acho esse one-shot do Fujimoto muito relevante para essa discussão que eu tô trazendo, como você viu, né? E eu tenho mais coisas para falar sobre ele, mas acho que já ficamos muito tempo nesse one-shot, então vamos falar logo da parte 2 de Chainsaw Man. Mas não é só por capricho, eu especulo que Just Listen to the Song tem muito a ver com a segunda parte de Chainsaw Man, e eu vou te explicar o porquê. Na segunda parte, nós começamos acompanhando uma nova protagonista, Asa Mitaka, que acaba sendo semi-possuída pelo demônio da guerra e ganhando uma segunda personalidade chamada Yoru, que salvou a sua vida e agora de vez em quando assume o controle. Acontece que o demônio da guerra, vulgo Yoru, tem um interesse vingativo no Chainsaw Man e, portanto, no Denji, influenciando a Asa a se aproximar do nosso protagonista, que eventualmente acaba voltando a ter destaque. Apesar do demônio querer matar o Chainsaw Man, o lado humano de cada um, ou seja, Asa e Denji, acabam se afeiçoando e rola um clima. Então a gente vê uma espécie de romance sendo desenvolvido ali, e embora mais sutilmente, ainda vulgar no estilo Fujimoto. Mas aí então, no capítulo 167, numa situação que eu não acho necessário contextualizar muito, a Yoru ia cortar fora o bigolinho do Denji, mas ao perder a faca ela vai na mão mesmo, e depois de rolar um clima muito esquisito, ela começa a beijar ele, ainda com a mão naquele lugar, fazendo o precoce Denji chegar ao clímax. Essa cena viralizou, obviamente, pelo nojo, bizarrice e sua ousadia. Lembrando que a Shonen Jump é, na teoria, para um público menor de idade, mas pelo visto eles dão mais liberdade na editora digital. Só que o capítulo também foi muito discutido pelo seu propósito, levando em conta toda aquela noção que eu apresentei sobre Chainsaw Man ser uma obra profunda e crítica. A ideia de que Chainsaw Man se perdeu, ou no mínimo de que essa segunda parte está bem mais fraca, é quase um consenso. Muito embora nem todo mundo estivesse cobrando que a história fosse muito profunda, e me refiro a quem não entendia a primeira parte como algo super intelectual, a interpretação crítica que alguns tinham da primeira metade com certeza influenciou nesse descontentamento. De fato, a história parece menos coesa e o ritmo mais lento, tivemos poucos eventos realmente empolgantes até agora e muita coisa pareceu irrelevante, mas se não temos mais análises sobre quais aspectos da sociedade Chainsaw Man está criticando, é porque o autor escancarou tanto a parte mais escrota da personalidade do Denji, com a história focando bem mais nisso, que o público mais cult deve ter perdido o interesse em comentar. Uma cena ótima para ilustrar qual o rumo atual da história acontece no capítulo 127. A cidade é atacada pelo demônio da queda, um ser que ataca não só levando os outros pela gravidade, mas também trazendo lembranças ruins que geram sentimentos negativos. Assim, a queda de alguém também simboliza que essa pessoa se deixou levar pela negatividade. Que era o caso da Asa, ela estava se deixando levar pelas lembranças do seu passado trágico, enquanto o Chainsaw Man tenta salvá-la, dizendo para ela pensar em coisas positivas, o que não está dando muito certo. Daí temos o seguinte diálogo. Sabe, a vida não é tão ruim. Mas dia sim, dia não, você vai lembrar das coisas ruins. E tragédias continuam se empilhando como um sanduíche de merda, né? Como você superou isso, Chainsaw Man? Não superei. Eu não superei. Eu arrumei algo que valha o sacrifício. Algo que eu cuido tanto que estou disposto a comer um merda hambúrguer. E o que é? Eu quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Enquanto antes nós tínhamos o Denji, ainda que um sem noção, envolvido numa trama muito maior que ele, onde haviam discussões filosóficas e políticas passando pela narrativa,
Agora a história é basicamente só focada nos sentimentos e desejos do Denji, que se resumem à imensa vontade que ele tem de comer alguém. Mas ainda assim, algumas tentativas de fazer uma interpretação crítica acontecem de vez em quando. Mas como eu mostrei, né, o mangá atual não ajuda. Antes do capítulo 167, tivemos um outro momento que foi discutido, no capítulo 136, onde uma personagem nova aparece e começa a acariciar a peça do Denji, que reage horrorizado. Como muita gente só achou engraçado, alguns se pronunciaram alertando sobre quão séria era essa cena, pois se tratava de um assédio. Daí corta pra no capítulo seguinte o Denji lambendo um cadáver demoníaco porque a mina disse que daria pra ele se ele fizesse isso. E eu nem estou dizendo que não foi um assédio, mas não é como se a narrativa do Fujimoto abordasse as coisas por esse ângulo. Acabou sendo bem mais sobre como o Denji deixa as pessoas fazerem isso com ele e por que ele se sujeita, do que sobre o tema assédio, uma palavra que nunca nem é usada. Na polêmica recente, as pessoas que tentaram trazer um tom mais crítico para a cena usaram mais uma vez o tema do assédio e ficaram discutindo as tecnicidades do ato como se fossem um juiz de um caso. Mas aí nos 2 capítulos seguintes nós vemos que o conflito se dá mais pelo fato dos dois terem de certa forma gostado do que aconteceu, ao mesmo tempo que não, e agora não sabem o que pensar ou como reagir. Desde o início eu não entendi essa cena como um assédio, e sim como 2 pessoas inexperientes, ou 3, né, que não sabiam bem o que estavam fazendo. O momento era pra ser ridículo mesmo, e seria difícil não ter quem desse risada. Mas me parece que existe uma vontade de justificar que deveria ser algo a levar muito a sério. Mas por que isso acontece? Para responder isso, eu preciso retomar a minha exposição sobre forma e conteúdo. E acredite se quiser, o meu uso do termo forma não tem a ver com ele aparecer em Just Listen to the Song, mas coincidentemente a maneira como eu entendo a obra do Fujimoto tem muito a ver com o meu entendimento desse conceito. Relembrando do que eu falei, né, a arte é entendida normalmente como a composição de uma forma e um conteúdo. Retomando o ótimo exemplo do Demônio Arma, a forma seria o bichão bolado, maneiro de ver nos painéis do mangá. O conteúdo seria a representação da cultura americana de armas. Enquanto a forma é um fenômeno passivo e amoral, o conteúdo parece nos dizer alguma coisa, e por ser cabível uma interpretação, nos indica que há uma crítica, uma afirmação moral. Como eu disse antes, o conteúdo tende a ser mais valorizado exatamente por ser intelectualmente mais engajante. Voltando para o caso recente, a forma, ou aquilo que simplesmente acontece nas páginas, é considerado grotesco e vulgar, mas mesmo aqueles que gostam disso precisam justificar a obra em termos morais e críticos, porque é imprescindível que essa arte lhes diga alguma coisa. Por isso que a discussão fica sempre focada em estabelecer uma condenação moral para o caso de ser ou não um assédio. Para eles, essa forma não pode ser vazia. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Uma ideia que eu fui amadurecendo com o tempo e com Chainsaw Man se tornou uma premissa na minha interpretação é que conteúdo também é forma e muitas vezes é um elemento que existe em função da experiência, e a experiência não precisa ser justificada. Lá na parte 1 nós temos, por exemplo, a cena do Denji e da Power tomando banho juntos, que ao mesmo tempo que fez muita gente shippar ainda mais o casal, fez outros pregarem que a interpretação correta é a de que não havia nada de erótico ali, e a cena servia para mostrar o quão inocentemente íntimos eles estavam, como se fossem irmãos. Então se você olhar aquela cena e achar uma safadeza, você está interpretando errado. Mas vem cá, imagina que você vai na casa da sua namorada e encontra ela exatamente assim com um outro cara, mas ela diz pra você que isso não é nem um pouco erótico porque ele vê ela como uma irmã. Aí pra você tudo bem? Fora que na segunda parte o Denji ganha outra irmã postiça e o mangá faz bem em representar a relação dos dois dessa forma, sem recorrer a esse tipo de exagero. Ainda bem, né? E eu nem discordo que a relação entre o Denji e a Power nessa cena no banho foi representada de forma inocente, mas ainda assim eu entendo que os quadros são deliberadamente eróticos justamente para contrastar com os diálogos e mostrar radicalmente que, mesmo numa situação como aquela, o Denji não sentia nada de malicioso. Mas será que não era mais fácil representar isso de uma forma menos controversa? Se era só isso que ele queria dizer? Pô, com certeza existiam várias formas de passar essa mesma ideia, mas o Fujimas fez isso então só pra ser esquisito mesmo? Meio que sim, porque conteúdo também é forma, e o que eu quero dizer com isso é que não é que essas cenas são feitas para apresentar uma ideia, mas sim que a ideia está aí para apresentar essas cenas. Então, seja na parte 1 com a Power ou na parte 2 com a Asa, todos os diálogos, todas as expressões, aquilo que acontece e como acontece são as ferramentas não para uma interpretação, mas para uma experiência.
ou em qualquer outro momento. O que é e o que não é, as nuances, as explicações, não são mais importantes do que o que você sentiu lendo aquilo. A cena do banho ser esteticamente sexual, enquanto os diálogos negam isso, é feita dessa forma não para te explicar alguma coisa, mas sim para te deixar confuso, assim como o Denji estava. As nuances entre desejo e abuso na cena do casal no beco não estão aí para serem discutidas ou demonstrarem se foi ou não assédio, mas sim para te causar o misto de prazer e desconforto que o Denji e a Asa sentiram. A sua reação, a estimulação da sua vontade e do seu desejo são o produto final da arte, e isso já é dado a você no momento em que a consumiu. Não faz muito sentido brigar pela sua interpretação de que Chainsaw Man transpõe determinados valores, ou se foi ou se não foi assédio, porque a sua interpretação cumpre o mesmo papel que qualquer outra, de ser um meio para experienciar a obra. Claro que uma interpretação errada pode prejudicar a experiência, mas e quando melhora? Que mal isso faria no final das contas? Se riram ou se choraram, experimentar a arte é bem mais importante do que entendê-la. E assim como eu li recentemente, uma obra de arte encarada como uma obra de arte é uma experiência, não uma afirmação ou uma resposta a uma pergunta. A arte não é apenas sobre alguma coisa, ela é alguma coisa. Uma obra de arte é alguma coisa do mundo, não apenas um texto ou um comentário sobre o mundo. E não à toa eu mencionei lá atrás que Just Listen to the Song foi lançado alguns dias antes da parte 2 de Chainsaw Man. Eu penso que talvez o Fujimoto, vendo toda a repercussão da primeira parte e percebendo que as pessoas se apegaram a elementos que ele não tinha idealizado tanto assim, acabou representando no one shot também as suas expectativas para a recepção da parte 2. Na história, quando o compositor frustrado lança sua segunda música, ela acaba decepcionando as pessoas e flopando. Ainda que a arte, estilo e escrita do Fujimoto permanecesse, sabendo que iria seguir por um caminho diferente e utilizar elementos que as pessoas poderiam achar menos interessantes do que, sei lá, uma crítica ao capitalismo, ele temia que as pessoas julgassem a parte 2 apenas pelo conteúdo, que não era sua intenção nem na parte 1, mas afinal de contas, a forma é vazia e apagar o vídeo iria enfurecer os espíritos. Por isso o nome da segunda música, que também é o título do one shot, é um clamor para que as pessoas apenas escutem a música. Escutem pelo que ela é e não pelo que quer dizer, e assim também ele queria que fizessem com Chainsaw Man. Apenas leia o mangá simplesmente pelo que ele é, uma experiência, e não se apegue ao que ele pode te dizer sobre política, moral ou sociedade. Mas o Fujimoto também sabe que ninguém se importa com isso, e ele nunca terá esse controle. Sua frustração é inevitável. Mas isso é só a minha interpretação, e como eu me considero apenas um palpiteiro que gosta de parecer sofisticado, estarei aberto a qualquer opinião que você quiser deixar aí nos comentários. Obrigado por ter assistido até o final e agradeço ainda mais se você deixou o like. Se inscreva para mais vídeos como esse ou como esses aqui. E até a próxima, fique com Deus e tchau.